Então, o tecido ósseo é um tecido conjuntivo, e às vezes a gente não lembra disso, e por ser um tecido conjuntivo, ele vai obedecer a mesma população celular do tecido conjuntivo, e é claro que ele vai ter um comportamento biológico de tecido conjuntivo. A diferença é que talvez 70% do peso desse tecido seja de estrutura mineral, seja porque ele é mineralizado. E os outros 30% correspondem à matriz orgânica do tecido ósseo, a substância fundamental, a população celular, a vasos, nervos, tudo que está envolvido na estruturação óssea. Mas então, quem é a celulinha que está morando lá no tecido ósseo, né? Quem é o habitante natural do tecido ósseo? Esse cara é o osteócito. Lembra que, por ser um tecido conjuntivo, a nomenclatura celular ela vai ser a mesma do tecido conjuntivo. Então, no tecido conjuntivo fibroso, você tinha o fibrócito, no tecido ósseo, você tem o osteócito. Lá na cartilagem, que também é conjuntivo, você tinha o condrócito, aqui você tem o osteócito. O que o osteócito faz? Vive, só isso, vive a vida dele. Ele está lá num espacinho, no meio de toda aquela estrutura mineralizada, enclausurado lá dentro. Esse cara, sim, está de quarentena, não tem como ele sair de lá. E há, então, canalicos muito delicados, que vão servir para ligar um desses espacinhos, onde tem uma celulinha dentro, com outro espacinho lá adiante. Isso vai servir para as células se comunicarem, trocarem eventuais mediadores químicos, fatores de crescimento, mas vai servir também para que a nutrição chegue lá nessa célula. A gente vai ter vasos no meio do tecido ósseo, mas esses vasos eles estão passando a alguma distância da maioria da população celular. Então, uma parte dessas células vai ter que se nutrir por difusão através desses canaliculuzinhos bem delicados. Esse espaço que a célula está ocupando lá dentro do tecido ósseo, alguns autores vão chamar isso de lacuna, outros lugares você vai encontrar isso com o nome de osteoclasto. Bom, e aí a gente tem a célula de síntese. É o cara que fabrica o tecido ósseo, que produz tecido ósseo, que vai ser o blasto, porque é tecido conjuntivo. Então, no caso, o osteoblasto, cartilagem condroblasto, do tecido conjuntivo propriamente dito, fibroblasto, e assim vai. Acontece o seguinte, quando você precisa fabricar tecido ósseo, e você pode imaginar a circunstância que você quiser, você pode imaginar que você precisa fabricar tecido ósseo porque colocou um implante e ele precisa ósseo integrar. Você precisa de tecido ósseo simplesmente porque o organismo está crescendo. Ou você precisa de tecido ósseo talvez porque houve uma fratura e precisa consolidar. Ou você fez uma extração dentária e aquele alvéolo está cicatrizando. Ou você colocou um enxerto lá e esse enxerto não importa. A gente também enfatiza muito quando a gente está descrevendo esses processos gerais das doenças, que envolvem entender um pouquinho mais de fisiologia e de resposta do organismo, que o organismo ele não vai inventar processos biológicos, ele não vai criar formas diferentes de fazer as coisas para aquele problema em particular. Ele vai fazer o que ele sabe fazer, ele vai usar o arsenal de reações que está disponível no nosso DNA. Então, se você precisa que esse fibroblasto vá formar o osso, não importa a razão. Ele não vai inventar o processo e ele vai usar o processo que ele sempre usa para fabricar tecido ósseo. Que é primeiro fazer uma matriz orgânica, que é molécula de colágeno. Ele vai largando esse colágeno lá no meio, esse colágeno começa a se estruturar e a formar aquelas moléculas bem organizadinhas, e junto ele lança um outro produto, que no tecido ósseo é chamado, tem um nome estranho, substância fundamental, né, que vai preenchendo aquele espaço ali. A próxima fase é você ter a deposição de cálcio. Mas esse cálcio, quando esse cálcio começa a aparecer lá, esse cálcio ele não está formando os cristais de hidroxiapatita ainda, de cálcio e fosfato, como a gente costuma descrever. Esse cálcio ele está sendo agrupado lá, as moléculas vão se organizando como se fossem ilhas, pequenas ilhas, uma distante da outra, e depois, por aposição, você vai tendo mais cálcio sendo sobreposto a essas ilhas, mais fosfato, e aí vai ter aquela estruturação tridimensional
da hidroxiapatita, desses cristais, então, de cálcio e fosfato, e estaremos naquela fase, então, do osteoide. Bom, para que dizer tudo isso? Para que dizer tudo isso? Porque a gente precisa lembrar de um fenômeno que está ocorrendo toda hora no organismo. A gente disse que o osteócito estava lá naquele espacinho dentro do tecido ósseo, simplesmente vivendo, levando a vida dele. Chega um determinado momento que essa célula morre. Ou ela entra em apoptose, que é o processo natural de necrose celular, ou, independente da apoptose, ela sofre uma agressão. Sei lá, a gente aqueceu demais a broca na hora de fazer a osteotomia e alguns osteócitos acabaram necrosando. Pode imaginar a circunstância clínica que você quiser. Pode imaginar a colocação de implante, a extração de um siso, enfim. Superaqueceu e aí necrosou a célula lá. Lembra também que tinha aquele monte de canalículozinhos ligando um desses espaços ao outro. E se a gente lembrar um pouco mais da formação tridimensional do osso, isso pode estar acontecendo lá perto da superfície, lá perto da cortical, e aí a gente vai ter o periósteo, e talvez, então, essa celulinha que necrosou, ela já esteja bem perto do periósteo. Uma outra hipótese é que isso esteja perto do sistema de canalículos mais robusto que existe dentro da estrutura óssea, que é o sistema arvesiano. Então, os canais de Arvers são maiores, nos canais de Arvers é onde vai estar passando veia, artéria, nervo, vai ter tecido conjuntivo lá também, entremeando o osso medular. Na verdade, não faz muita diferença. O importante é a gente contextualizar que a gente tinha uma célula dentro de uma cápsula e que tinha pequenas comunicações dessa cápsula e essa célula necrosou lá dentro. Essas pequenas comunicações é que vão servir para sinalizar para as outras células, para aquele periósteo, lá para o sistema arvesiano, que tem algo se desmanchando lá dentro. Em bom português, tem algo se desmanchando porque morreu. Ou a gente pode dizer isso tecnicamente, né? A gente tem a degradação de proteínas proveniente da necrose celular. Então, esse osteócito, ele necrosou lá dentro, ele está se degradando, e esses restos celulares, esses restos necróticos, estão passando por aqueles canalículozinhos. Bom, aí o organismo percebe isso, e precisa limpar a sujeira, precisa tirar essa célula necrosada lá de dentro. Como isso vai acontecer? Aí, então, entra na jogada uma terceira célula, que é o osteoclasto, a célula de reabsorção. Essa célula de reabsorção, ela vai, sinalizada pelos mediadores químicos, aderir nessa superfície mais próxima possível de lá onde ela tem que chegar, e aí ela adere. Ela é uma célula que tem uma borda em escova, né? Você imagina se você tivesse uma superfície como a folha aqui, e no clasto você tem isso aqui tudo corrugado, dobradinho assim. Por que você faz isso? Ou por que o organismo faz isso? O organismo cria essas microvilosidades para criar superfície, né? Então, olha a diferença de espaço de superfície que a gente tem aqui, com a folha toda dobrada, ou se isso tivesse distendido. Então, quando a célula tem essa borda em escova, ela tem muito mais superfície ali, ela adere na superfície óssea e larga ali. E aí, gente, ela cria ali um microambiente ácido. Esse microambiente ácido dissolve o cálcio e o fosfato e depois ela larga a enzima ali naquele meio para fazer a reabsorção da parte orgânica lá daquelas fibras colágenas que a gente descreveu e da substância fundamental. E não é uma só, vários clastos ali, abre um túnel. Abre um túnel, vai lá, faz a faxina, e aí então entra a outra galera, os blastos, e começam a sintetizar tecido ósseo de novo para ir fechando essa via, esse defeito que foi criado. Às vezes tem um mais pateta que os outros, coitado, fica para trás nessa fabricação de mais tecido ósseo e acaba sendo envolvido pelos companheiros, acaba ficando emparedado lá dentro, e aí ele para de fabricar e vira então um osteócito, vira uma célula que está lá só vivendo no tecido ósseo. Isso está acontecendo quando? Sempre, gente. No esqueleto de cada um de nós agora, isso está acontecendo simultaneamente em diversos pontos,
porque tem uma celulinha ou outra que morre aqui ou ali. Então, esse mecanismo de renovação ele é constante, é disso que a gente se vale para que os implantes integrem, é disso que a gente se vale para fazer a movimentação ortodôntica, que você está trabalhando com esse mecanismo, e esse mecanismo, então, a gente descreve como um mecanismo de reabsorção e neoformação, que também a gente pode chamar esse mecanismo de neoformação e de reabsorção de plasticidade biológica do tecido ósseo.